Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Palavras. Apenas palavras. É o que diria a Canção do Vento, que muita gente conhece na voz da saudosa Cássia Eller. Mas na verdade, as palavras não são apenas palavras, amontoados de letras que geram um significado. Palavras possuem uma força muito maior, talvez até maior do que a gente é capaz de entender. Palavra para mim vai ser diferente de como ela soará para você que me ouve. Até é simples, aquelas formadas por apenas uma letra são suficientes para fazer uma pessoa sorrir ou não. A língua portuguesa é muito peculiar em diversos aspectos e muitas vezes injustamente comparada a outras línguas. São parentes, claro, mas será mesmo que eu posso comparar você com aquele seu primo ou prima, apesar de vocês serem da mesma família? A nossa língua nos permite uma série de variações e riqueza de vocabulários, mas isso acaba também gerando algum sofrimento. Nossa língua evoluiu e se definiu em gêneros que atualmente causam estranheza em alguns ouvidos quando se referem a pessoas. O que se fala nem sempre combina com o que se escuta, e nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. A discussão sobre a linguagem neutra é uma realidade em muitos grupos, e como qualquer mudança que se anuncia, muitas barreiras começam a ser levantadas para impedir que a evolução aconteça. Agora, imagine você, quando o mundo parou de evoluir porque algumas pessoas decidiram que não queriam que isso acontecesse? Tudo que é vivo evolui, se transforma, ao seu tempo e à sua forma, quer queiram ou não. A língua falada também. Só não se muda o que já está no passado e aquilo que se enclausura em um único lugar, como animais em uma ilha isolada. Aquilo que corre de boca em boca, isso não só muda, como faz as pessoas mudarem também. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você pode seguir no Instagram como @Fora do Meio Podcast ou no Twitter como @Fora do Meio Pod e nos encontrar no www.foradomeio.com.br. Hoje eu te convido a abrir o seu coração e ouvidos para entender. Dá para falar português de uma forma neutra ou estamos mesmo massacrando uma história, como acusam alguns gramáticos? Armário aberto. E no armário aberto desse episódio a gente vai discutir então, afinal, a linguagem neutra é importante? É necessária? Será que não é? Será que a gente está matando a língua portuguesa? O que as pessoas falam sobre isso? Essa vai ser uma discussão que eu tô muito orgulhoso de fazer, porque particularmente, eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter e a gente vai entender no decorrer desse episódio exatamente o porquê. E para isso eu já vou pedir para os meus convidados se apresentarem para vocês entenderem, olha só o time com quem eu tô falando. Convidados, quem são vocês? Eu sou Mayra Reis, eu sou jornalista, trabalho com comunicação, mas eu trabalho também com a questão de diversidade LGBTQIA+, dentro de empresas. Então, na verdade, eu trabalho com LGBT, com diversidade e inclusão e comunicação inclusiva. Então, permeio essas três áreas. Muito bem, eu sou o André da Silva Leivas, sou professor de língua portuguesa, graduado e pós-graduado na Faculdade Porto Alegrenses, aqui de Porto Alegre. Tenho especialização em assessoria linguística e revisão textual e eu dou aula, ministro aula já faz 10 anos na rede pública e rede privada, aqui passando também por algumas universidades e faculdades aqui da região de Porto Alegre. Muito bem. Eu quero começar já agradecendo vocês por estarem aqui comigo pra gente poder ter essa discussão, gente. Vocês viram que não é qualquer pessoa que eu chamei pra estar aqui com a gente, tendo essa discussão, que ela é muito séria. Ela causa polêmica hoje em dia, porque as pessoas têm essa coisa, vai matar a língua portuguesa? Não vai matar a língua portuguesa? O que vocês estão fazendo? Mas assim, é uma discussão que é importante porque é o nosso dia a dia, A gente vai acabar, em algum momento, a língua evolui, a gente, basta olhar pra trás, se você ver Chica da Silva, você vai ver que eles falam de um jeito completamente diferente do que a gente fala hoje. E eu quero começar já perguntando pra vocês, a Maíra talvez pode começar, que é ela que tá mais ligada com essa questão do dia a dia nas empresas, Hoje em dia, a gente tem muito essa discussão da binaridade, As pessoas têm essa questão de hoje, o que é homem, o que é mulher. Nas empresas, Maíra, como você enxerga essa questão da binaridade no dia a dia hoje? Eu acho particularmente que a gente ainda está avançando, a gente tem um longo caminho a percorrer.
Eu acho que nos últimos tempos a gente conseguiu grandes avanços, óbvio, nas questões de direitos, nas questões de debater esses temas dentro das empresas, porque até então a gente não debatia e a gente que é LGBT vivia praticamente dentro do armário, no lugar que a gente mais passa o tempo na nossa vida. Assim também como o André pode complementar, na escola era a mesma coisa, também a gente não podia se assumir e não falar que a gente é LGBT dentro da escola, né? Então, acaba sendo um movimento global que a sociedade, né, acaba evoluindo também, e isso impacta em direitos, impacta na empresa, impacta na escola, impacta na família também. Mas eu acho que aí a gente ainda tá, na questão de gênero especificamente, a gente ainda tá muito fechado uma cabeça, falo na maioria das pessoas, não falam todas, tá? Principalmente por a gente ter pessoas cisgênero e heterossexuais como maioria, como é também na nossa população, infelizmente, ainda da sociedade, é que ainda vê as questões de gênero, especificamente, como homem e mulher, e a gente, vendo a nossa comunidade, a gente já tem um debate muito mais abrangente sobre o questionamento do que é ser homem, do que é ser mulher, e outras pluralidades e identidades de gênero. Então, acho que a gente precisa avançar bastante ainda. Sim. E, André, você que tem uma experiência de sala de aula e não, assim, várias salas de aula, né? Como que você enxerga hoje essa questão da discussão dessa binaridade entre os alunos, né? Que são pessoas, às vezes, mais novas do que a nossa geração, que, né, quem cresceu na escola nos anos 90 sabe exatamente do que eu tô falando, é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast. Mas você, como um professor hoje, o que você enxerga sobre essa discussão na sala de aula? Bom, assim, trazendo a minha experiência, né, de sala de aula, esses 10 anos, no ensino fundamental ainda tem um pouco, o adolescente ele tá se descobrindo, né, então assim, ele ainda tá experimentando, vamos dizer assim, né, essa questão gostos, né, para que lado, o que ele vai decidir, como é que ele vai, né, se comportar futuramente, né, no ensino médio, aí sim tu já consegue perceber um pouco mais isso, até essa questão da linguagem. No ensino médio tem alguns trabalhos, né, por exemplo, né, e no ensino superior, que já vem com essa questão do gênero não binário, né, alunos e alunas com essa questão do símbolo, porque eles já têm isso formado, já tem essa questão, essa decisão assim mais decisiva, já tem isso pronto com eles, né, mas ainda a escola, infelizmente, a escola é um modelo tradicional que a gente vive, né, isso ainda chegar na questão da escola, eu acho que de repente, começando pelo trabalho, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada na escola, né, a gente tem várias famílias dentro da escola, tem aquelas que são mais tradicionais, tem aquelas que são menos tradicionais, né, então assim, isso ainda, eu acho que na escola ainda tá um pouco longe, tem a questão um pouco da linguagem, a gente consegue perceber isso na linguagem, mas esse comportamento ainda, a gente, posso dizer assim, que muito pouco se discute na escola, né, muito pouco tem isso na nossa realidade escolar, porque a nossa escola também é uma crítica que eu faço muito nas nossas reuniões, a nossa escola, nosso modelo de escola é aquele modelo greco-romano da antiguidade, né, dos alunos sentados um atrás do outro, né, agora na pandemia que se evoluir um pouco mais tecnologicamente. É importante a gente, né, contextualizar, porque é isso, né, a linguagem que a gente usa hoje, ela é uma construção social, assim como o nosso convívio, né, se dá muito na escola, onde a gente se aproxima de pessoas diferentes que não é nossa família, e eu acho que é ali que está o início dessas grandes discussões que vão transformar a sociedade. A gente fala muito hoje, né, como a Maíra bem pontuou, dentro da nossa comunidade, sobre essa questão de gênero e de linguagem neutra, uma discussão que começou com a gente, com essa percepção, né, dessa não binaridade, e ela vai saindo e se espalhando pela sociedade. E eu quero, né, André, você como um estudioso da língua portuguesa, como que você encara essa questão da construção de gênero na nossa língua? Porque as pessoas falam muito, assim, nas pesquisas que eu fiz, existem grandes grupos que dizem não, a língua portuguesa é assim e você precisa respeitar ela, porque se você mudar, você tá matando a língua portuguesa e etc e tal. Só que assim, a língua, ela não tá uma coisa fechadinha, bonitinha ali numa caixinha, ela não é imutável. Como eu já falei, se a gente pegar novelas de época, você vai ver que eles falam de um jeito completamente diferente do que a gente hoje em dia. Mas como que você consegue olhar para essa língua portuguesa e essa questão do gênero nela? Eu acho que essa questão do gênero que a gente tá trazendo para debate, que ela está em processo de construção. Eu acho que num futuro, espero que num futuro não muito distante, né, a gente consiga adaptar a nossa sociedade, principalmente a sociedade, né, eu digo com a questão da sociedade brasileira. Trabalhar, mexer com a língua portuguesa envolve muitas coisas, porque como teve o acordo ortográfico, né, dessa questão de unificar a língua portuguesa do Brasil, Portugal e de países que falam português, eles esqueceram de levar em consideração a comunidade que está na volta.
atual, né? Então, assim, isso eu acho que é um processo de construção, como tu bem disseste, né, Fernando, tem essa questão de novelas, pra gente fazer uma analogia, tu olha uma novela dos anos 90, é completamente diferente de uma novela dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2020, né? E a língua também é assim, tu estuda um texto, por exemplo, de português dos anos 50 do século passado, é completamente diferente, né? Então as mudanças ocorreram, né? As mudanças ocorreram, assim como acredito que esse processo de acrescentar esse gênero neutro à língua portuguesa, acredito que esteja em processo, porque é uma necessidade social que a gente tem. A sociolinguística, ela dá base, né? Ela dá teoria para que a gente consiga fazer essas modificações, né? E daí depende muito do olhar, da visão que tu vai ter quanto língua, né? Se tu for um pouco mais tradicional, claro que não vai aceitar. Não vai ter essa língua portuguesa fechada dizendo que uma pessoa que fala nós não é um falante de língua portuguesa, por exemplo, acaba sendo excludente e não inclusivo, né? Então outras pessoas, assim, até dei o exemplo do Marcos Banho, ele traz essa questão de que alguém que fala problema não deixou de falar português porque a mensagem foi passada. Então, né, essas questões eu acredito que está num processo de construção e espero que no futuro não muito distante a gente consiga agregar, acrescentar isso à nossa língua portuguesa. Sim, é importante a gente pensar nisso, porque eu acho muito bizarro, assim, sinceramente, porque a gente hoje em dia cresceu falando você, e hoje em dia você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, é tipo assim, C. Isso já é uma mudança. Quer dizer, qual que é a diferença de você transformar o você para C, de você colocar uma linguagem neutra, por exemplo, né? Maíra, no ambiente corporativo, o que você enxerga essa questão dessa evolução da conversa, dessa questão do gênero? E eu vou falar uma coisa que acho que vai complementar também a sua outra pergunta e essa, que é o seguinte. A gente tem que entender que a gente, por mais que a gente use a língua portuguesa, a gente se comunica. Antes de tudo, a gente se comunica. Então, por exemplo, por mais que a gente pode se comunicar sem usar o português. Então, por exemplo, por gestos, né? Por símbolos. Então, não necessariamente a gente precisa usar a língua portuguesa. A gente pensar de um modo geral, né? Sim. Óbvio que a gente vive no Brasil e aí a nossa língua falada, né? A nossa língua mãe é o português. Então, antes da gente pensar se o português muda ou não muda, a gente tem que pensar os tipos de comunicações que a gente está inseridos. Então, igual o André falou, não necessariamente numa redação ele vai acertar problema, né? Errado. Mas, no que eu tô falando com vocês aqui no podcast, de uma maneira informal, eu posso falar problema. Então, ninguém tem nada a ver com isso, entende? Eu vejo a linguagem dentro de gênero da mesma forma. Não necessariamente ela vai estar nos manuais de gramática corretamente perfeitos, mas no nosso dia a dia ela serve pra gente inserir e diminuir o preconceito. Porque quando você coloca, vamos falar todo mundo amigos, quem não conhece o mundo da linguagem neutra de gênero vai falar assim, você tá falando errado. E a gente tem a oportunidade de educar aquela pessoa. Então a gente consegue ter um espacinho de discutir gênero, de discutir gramática, de discutir o português, de discutir comunicação, discutir um monte de outras coisas. E aí você entra isso por um lado meio corporativo. Tá, então, no que serve dentro do mundo corporativo? Depende da empresa. Tem empresa que vão ser mais informais, tem empresa que vão ser mais formais, tem empresa que vão aceitar você falar, né, com as suas gírias, com os seus memes. E tem também aquele próprio colaborador que vai trazer um pouquinho dele mesmo para aquela jeito deles falar. Então, a empresa não vai querer que você fique quadradinho. A gente está numa era de diversidade, em que você ser você mesmo ali dentro importa bastante. Então, eu acho que uma baita oportunidade da linguagem neutra de gênero da gente questionar tudo isso. Da gente questionar o que é comunicação. Por que o português tem que ser assim fechadinho? Sabe? Será que esse português fechadinho é o que eu preciso para me comunicar no meu dia a dia? Será que esse português fechadinho aqui vai me manter dentro do emprego? Né? E aí a gente coloca também outros debates. O uso do X é ou não bom? Né? E como é que a gente usa da melhor forma essa linguagem neutra de gênero? Eu acho que a linguagem neutra de gênero ela traz, igual as questões de gênero, uma oportunidade de questionamento, uma oportunidade de educar as pessoas. Como eu falei antes, querendo ou não, é uma discussão que acabou começando na comunidade LGBT, porque tem a ver com o nosso universo, né? Tem a ver com as questões da não-binaridade, por exemplo, mas é isso, a gente como faz parte da sociedade, a gente é falante de uma língua comum com a sociedade, a gente vai tentar, eu não falo nem forçar, tem muita gente que chega com esse discurso, porque vocês estão querendo forçar as pessoas a falar de determinado jeito. Até um parênteses, esse episódio ele surgiu por causa que de uma
comunidade do Facebook para jornalistas, que eu faço parte, e que uma pessoa fez uma vaga de um anúncio usando toda a linguagem neutra. Claramente você entende exatamente o que o anúncio está pedindo. Uma pessoa para trabalhar. A quantidade de comentários questionando aquele anúncio, que ele estava escrito errado, que o que a pessoa tinha que fazer, se ela tinha que ser de determinado jeito para poder preencher aquela vaga, foi uma coisa que eu fiquei tipo assim, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês, como jornalistas, acho que a obrigação de qualquer jornalista é isso, né? Você aprende na faculdade que você vai atrás das coisas pra poder entender e contextualizar elas. A postura dessas pessoas pra mim foi muito chocante, porque eu pensei, você tá procurando emprego e você já tá atacando com essa postura totalmente agressiva, então como é que você vai, por exemplo, cobrir uma matéria que você não concorda? É essa a postura que você vai ter? E me deixou muito chocado e eu pensei, nossa, eu preciso fazer um episódio então pra gente poder entender, porque é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, porque é isso que a Maíra falou, né? Há quem diga use X, há quem diga use arroba, há quem diga use não sei o que. É a novidade pra gente também que começou essa discussão. Como a questão do gênero, né? Há, sei lá, 10 anos atrás, a Maíra também tá inserida na comunidade, ela pode dizer quantos debates a gente tinha sobre a questão de gênero mesmo. Ou você era homem ou você era mulher. Hoje em dia que a gente tem essa diversidade de letrinhas que consegue representar outras coisas. Isso é muito bonito, né? Não é, Maíra? Você não acha que essa evolução da própria comunidade Sim. colocando isso? E eu vou cutucar. Se a gente fizesse um anúncio de emprego usando os memes, que muitas empresas usam, memes no dia a dia, né? Pra parecer um pouquinho mais descolada. Por que esse anúncio com meme talvez seja aceito e um negócio com a linguagem neutra de gênero, um anúncio com linguagem de gênero não é aceito? Sim. Qual que é a diferença? Se são jeitos informais de transmitir a mesma mensagem, é só adaptado, né, às questões de um lado e do outro. Então, eu não entendo ainda esses debates, porque também uma coisa legal da linguagem neutra de gênero que eu vejo é a oportunidade de você escolher como comunicar. Uhum. Eu quero é óbvio que se eu sou uma pessoa trans, eu quero que e não binária, né, porque ainda tem essa questão que nem todas as pessoas trans são não binárias e vice-versa, mas falando, né, das duas para não deixar ninguém, né, fora, se eu sou essa pessoa, então eu peço que você se comunique comigo desse jeito. Mas se você não é essa pessoa, você tem a oportunidade de escolher se você quer comunicar de uma forma mais neutra ou não, sabe? Isso é muito, muito incrível, assim, sabe? E volta nesses debates todos de gênero, de a gente se questionar. Eu acho que o lindo do movimento LGBTQIA+, agora, que eu sempre falo, é a oportunidade que pela primeira vez a gente pode parar e questionar tudo. Uhum. A gente pode questionar como é que a gente quer viver, a gente pode questionar com quem a gente quer amar, com quem a gente quer transar, como a gente quer ser lido pelo mundo, como a gente quer vestir. Cara, olha isso! A gente pode questionar e sem, né, medo de ser feliz. Posso só complementar o que a Mayra disse, assim, o que acaba acontecendo, né, voltando assim, puxando a brasa pro meu assado, como a gente diz aqui, tem a questão da escola, o aluno, né, o estudante, enfim, ele vê a vida toda que existe, né, tá trabalhando com a gramática, ele só conhece o masculino e o feminino. Então, daí, quando a gente, né, depois que passa todos esses anos escolares e muito na faculdade também, pouco se discute isso, pouco na escola se discute, fica complicado também as pessoas pegar e entender que a gente está num novo momento, que a gente tem que dar voz para todos os grupos, minorias e maiorias, né? Então, assim, por isso pode às vezes soar um pouco estranho, porque a gente trabalha na escola muito com a gramática normativa das normas e regras, né? Pouco se questiona esta questão da gramática, né? Até mesmo porque a gente tem que ter um norte, né, a se guiar quando a gente tá ensinando a língua portuguesa, né? Até eu sou um pouco contrário a essa questão, porque tu não ensina a língua portuguesa, os alunos já chegam falando língua portuguesa, tu normatiza a língua portuguesa, né? Então, e daí pouco se discute sobre isso, né? Então, daí quando eles saem dos bancos escolares, né, das classes escolares, não tem esta discussão, né? Então pouco se debate isso, né? O Fernando disse no início né, dessa questão de como é que a gente poderia discutir isso, né? Mas pouco se discute, né? Ou para não dizer que não se discute essa questão do gênero. Mas, André, eu debatendo com você mesmo aqui. Por exemplo, eu então entrei na escola, aprendi essa gramática, né? Esse português normativo. Mas ele tem hoje também, aí a gente pode até questionar a função da própria educação, que tem um motivo específico, que é para eu talvez ir fazer um Enem, a saber, né, com as melhores práticas, as melhores ferramentas para performar bem no Enem, na faculdade. Então, tipo, teoricamente, a função da escola é essa. A gente não consegue sair muito, né, sobre isso.
Só que aí depois tem um outro desafio. Nem todo mundo quer fazer Enem, quer fazer faculdade, quer, né, fazer outras coisas. E aí como é que fica também? Então, talvez, do meu ponto de vista, aí eu queria a sua opinião, a gente tem uma educação ainda muito normatizada para um objetivo específico, enquanto a gente podia ampliar muito mais esse debate. Sim, é a questão, assim, de trabalhar com competências e habilidades, né? Como tu disseste, nem todo mundo quer fazer faculdade, nem todo mundo quer fazer um Enem, mas a minha maior, assim, eu já trabalhei dos dois lados, tanto com a educação básica quanto com o ensino superior, e eu acho que o problema, a gente fala muito, a gente muda muito a educação básica, mas a gente pouco muda o ensino superior. A gente tá na faculdade fazendo coisas muito tradicionais com professores tradicionais, que pouco tem, assim, mente aberta. Eu achava muito engraçado que eu tive professores, né, agora eu falo com professores, tive colegas que eles falavam que tinha que mudar lá o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, mas a prática docente deles, a prática linguista, né, eu dei aula numa faculdade aqui em Porto Alegre, né, que eu não fiquei muito tempo, e eu quis levar, por exemplo, eu quis pedir que eles lessem o Marcos Banho, que ele fala dessa questão da evolução do latim para o português, do latim vulgar, e não tive essa possibilidade porque isso não tem norma, não tem regra, ele não trazia regra de gramática, que a minha ideia era justamente pegar e debater, né, trazer essa questão, assim, não especificamente essa questão do gênero, mas essa questão de debater como a gente acaba excluindo quem não fala o português corretamente. E isso foi extremamente podado, né, não deixaram eu seguir com o projeto e eu vi que ali não era a minha praia, né, enfim, é a questão de a gente saber onde a gente, como é que onde a gente é produtivo e onde a gente não é, né, mas infelizmente, assim, eu critico muito essa questão da faculdade, principalmente as licenciaturas, porque não fazem professores como eles querem que a educação, ensino fundamental e o ensino médio seja. Né, e daí a gente acaba fazendo seres humanos quadrados. E é importante a gente pensar a língua portuguesa, a evolução dela, não só com a questão da linguagem neutra, né? A gente estava falando, eu e o André, antes de começar a gravação, sobre a questão de palavras que hoje são consideradas racistas, por exemplo. É uma discussão que não se tinha antes porque não se falava tanto de empoderamento negro. Então, você falar certas palavras não era cogitada a hipótese de elas terem um cunho racista. Com a força do movimento negro crescendo, a gente começa a debater também essas questões. Então, quer dizer, a gente está tendo a oportunidade, como a própria Maíra falou, de rever muitas coisas, não só relacionadas à comunidade LGBT, mas aos outros grupos que a gente considera minorias, porque é isso, né? A língua portuguesa, do jeito que ela foi construída, a sociedade brasileira, ela é uma coisa que veio da Europa, ou seja, predominantemente branca. Ela serve, a língua portuguesa, como qualquer outra língua, ela serve de dominação, né? Por isso que você proíbe, por exemplo, uma época do Brasil, de imigrantes falarem a língua nativa deles, ou os escravos de falarem a língua nativa deles. Você coloca um monte de barreiras para poder dizer, eu domino você. A língua é uma dessas ferramentas, né? E, André, já que você citou a questão do nascimento da língua portuguesa, eu queria ver como que a gente pode entender um pouquinho da onde veio a língua portuguesa e por que ela é do jeito que ela é hoje. Realmente, a gente só tem essas duas possibilidades, ou masculino ou feminino, porque o latim não era bem assim, né? O latim que é a mãe da língua portuguesa, né? Isso, muito bem lembrado, né? O português, então, ele derivou do latim vulgar, né? Do latim que falava hoje em dia, seria o nosso português de quem fala pobrema, por exemplo, né? Era o latim do povão, né? O latim clássico, ele era falado só por pessoas que trabalhassem com leis e com o clérigo, né? Com padres, sacerdotes, né? Então, o povo mesmo, ele falava esse latim vulgar, que foi o que acabou dando origem ao português, né? E o português do Brasil tem outras vertentes que, além do nosso português do Brasil, se misturou ainda com algumas línguas indígenas e ainda com línguas africanas, devido aos escravos estarem por aqui. E no latim vulgar, nesse latim de onde derivou a língua, existia o gênero neutro, acho que é assim que se pronuncia, existia esse gênero neutro, e ele era usado, era aquelas palavras que terminavam em UM, né? E eles usavam de uma forma para se comunicar com essas pessoas. Então, isso em um determinado momento teve, né, na língua portuguesa, de onde é a nossa vertente, né? Teve em um determinado momento, coisa que não continuou depois que o latim derivou para português. A gente teve alguma coisa parecida com linguagem neutra na língua portuguesa em algum momento? Na língua portuguesa, como a gente conhece aqui, não. Esse nós não tivemos. Tivemos na língua latina, né? Pelo que eu me recordo de estudos. Na língua latina a gente tinha. Agora, na língua portuguesa, pronome neutro, acredito que não. Interessante. Pra você ver, né? Eu não sei exatamente, eu não conheço a história, né, da língua portuguesa tão a fundo, mas a gente já começou podando o negócio, né? Ele existia. Por alguma escolha, a gente disse, olha, não vamos usar isso aqui
aqui porque não vai servir para essa língua nova. E o que é bizarro é que a gente for olhar, eu achei engraçado que você falou que, né, que o latim formal era usado pelas pessoas das leis e o clérigo. Não mudou nada com hoje, praticamente, né? Exatamente. Algumas coisas se repetem, né? Até inclusive só para hoje em dia, assim, tem alguns gramáticos ainda, até foi uma discussão que eu fiz com o Fernando antes da gente iniciar, tem alguns gramáticos que eles não entendem, né? Gramáticos mais tradicionais que eles não entendem, por exemplo, o A no final da palavra, né, masculino ou feminina, como uma desinência de gênero. A única desinência de gênero que eles entendem no final é o masculino, né? Essa é a única possibilidade de desinência de gênero. O A seria uma derivação, né? Seria uma outra derivação, seria uma palavra nova. Alguns gramáticos menos tradicionais já aceitam este A como sendo uma desinência de gênero feminina e uma desinência de gênero masculina, né? Até também nós tivemos a questão que foi muito debatido alguns anos atrás, 2010, na questão, vocês devem se recordar, da palavra presidente e presidenta, né? E até a questão do bacharel e da bacharela também, né? Então são coisas que vai se apropriando porque grupos pedem esta atenção, né? Tem que dar voz a esses grupos que estão na sociedade junto conosco. E as pessoas falam muito e comparam muito o português com outras línguas. Eu escuto muita gente dizendo, porque no inglês é de tal forma, porque... Gente, vamos pensar que são origens diferentes, né? Não dá pra comparar as duas coisas. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer comparação da língua portuguesa com outras línguas por causa disso. Temos que entender a raiz dela, da onde ela veio e por que ela se construiu assim. E eu acho muito engraçado essa questão que você mesmo falou dos gramáticos, porque, de novo, né? Tem um grupo de pessoas dominante, né? De novo, a gente tá falando aqui da língua usada para dominar, que são as pessoas que dizem, né? Português se fala assim ou assado. E se você não respeita essas leis que eles impõem, é isso, você não fala português. É como se você perdesse a sua capacidade de comunicar, né? Você vai falar problema, ninguém vai entender do que você tá falando, porque você tá falando uma outra língua que não é a língua portuguesa. Maíra, você que também é jornalista, você deve ter visto muita coisa nesse sentido também, né? Sim, com certeza. Eu trabalhei com jornalismo, né? Hoje eu não trabalho como antigamente, né? Em redação, né? Fazendo essas coisas tudo. Mas todas as vezes que eu trabalhei com jornalismo também foi dentro da própria comunidade. Então, eu tava na frente da Mix Brasil, que antigamente era uma revista e um portal, né? Depois a revista Júnior, né? Então, eu sempre também, desde a faculdade, eu sempre estagiei ou estava na frente de portais da própria comunidade. Mas o que eu acho que é mais interessante também é a gente estar vendo essa própria mudança, que eu até falei esses dias no LinkedIn, onde eu sou mais atuante, da mudança do jornalismo para as pautas de diversidade. Se você pegar uma revista Cláudia há alguns anos, você ia ver as questões, por exemplo, de sexualidade só da mulher pro hétero, né, com o homem. Hoje não. Eu tava na revista Cláudia, escrevi um artigo esses dias, né, sobre lesbiandade. Eles estão debatendo a questão de gênero, né, gigantescamente ali. Também teve uma pauta esses dias também que eu vi na Capricho sobre linguagem neutra de gênero. Então a gente está conseguindo avançar muito no jornalismo, né? Nessas próprias questões que eu acho muito irrelevantes para a gente também conseguir avançar nessas outras demandas. Eu queria só voltar também um pouquinho na outra pergunta sua, porque eu vi um professor bem conhecidinho, não sei o nome dele, mas porque tinha muitas views no YouTube, falando que o André tinha falado. A gramática em si, ela já é neutra. Quando você designa o O, ele já é neutro, e aí o A, que seria uma designação de gênero, porque seria na questão do feminino. Então ele estava explicando gramaticalmente isso, assim, com, né, teóricos e tudo mais. Eu achei interessante, porque também, quando a gente também tem essa oportunidade, a gente aprende. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. E olha que a gente estudou, né, formou e tudo mais, né? Então não sei se eu esqueci ou se realmente eu não aprendi, né? Mas eu achei muito interessante ele falar nessa questão. Mas isso não invisibiliza as pautas que a gente está debatendo sobre visibilidade trans não binária, que é, tipo, aquela linguagem formal. Então, uma coisa pode, né, correr a outra. Então, eu queria pontuar isso. Acho que eu perdi toda a resposta aí, mas... Não, capaz. Até gostaria de saber, assim, tu que tá mais envolvida com isso, assim, eu tô muito feliz de poder ouvir, assim, também, porque a gente começa a ter uma outra visão, né? A gente tá dentro de uma sala de aula, a gente não tem só o aluno e a aluna, a gente tá, né, dentro dessa diversidade. O que tu acha que falta pra nossa sociedade, hoje em dia, compreender e abarcar esta questão? Eu acho que hoje, a gente ainda tem um conservadorismo, muitas vezes originado por causa da política aí,
E vamos discutir sobre isso, mas a gente sabe que está em pauta aí nas redes sociais, né, na mídia e tudo mais, que ele dificulta muito o nosso trabalho de educação, né? Então a gente tem que desconstruir preconceitos para construir novos conceitos, né? Então isso é uma coisa muito difícil que a gente está tendo, que é um trabalho que a gente está tendo que dar, tipo assim, um passo de formiguinha muito mais do que antigamente. Então isso eu acho que é um desafio que a gente tem. Mas eu acho também que, por outro lado, a gente está conseguindo ter uma visibilidade que antigamente não tinha. Olha o tanto de, independente das plataformas serem ou não boas na questão do engajamento, na questão do algoritmo, mas a gente tem um monte de canais no YouTube sobre diversidade LGBTQIA+, a gente tem um monte de influenciadores no próprio Instagram, tem podcast, tem blogs, né? Tem mídias específicas sobre a nossa comunidade. Então, assim, eu acho que quem não aprende sobre diversidade LGBTQIA+, é porque ou não quer realmente, ou às vezes a pessoa não tem maturidade mesmo para aprender. E aí eu falo maturidade até na questão de idade mesmo, né? Porque a gente tem pessoas que são muito com mais idade, então com 90 anos, que estão super aceitando o gênero das pessoas, as orientações sexuais das pessoas, e tem pessoas que estão com 20, 30 anos sendo super hiper transfóbicas. Então é uma questão de maturidade, não de idade, mas maturidade de crescimento. E aí tem uma coisa boa. As empresas, elas estão pensando nisso. Então, elas muitas vezes estão fazendo esse papel de educação que as pessoas não tiveram em casa, que não tiveram acesso, e estão ajudando nisso. E aí, se as pessoas não mudarem, muitas vezes elas vão acabar perdendo emprego. E aí, o desafio seu também, André, tem na escola, né? Que é, tipo, gerenciar toda essa diversidade numa sala de aula, né? Porque você tem que falar com essa pessoa, por exemplo, não binária que está se identificando ali, desse menino cisgênero, dessa menina cisgênera, de uma outra pessoa queer, de uma pessoa, sei lá, mulher trans, um homem trans, né? Então, gênero fluido, e é assim, um desafio, eu acho que também chega para você na sala de aula. Sim, sim. E é bacana você ter falado isso, Maíra, porque como eu falei, né, a ideia desse episódio, a urgência dele surgiu desse anúncio de uma vaga de emprego. E eu fico pensando, às vezes, e é uma coisa muito triste, mas as pessoas têm muito isso, né? Você começa a refletir quando bate no seu bolso, quando, né, mexem com o dinheiro. Eu fico pensando quantas dessas pessoas talvez vão parar pra pensar e talvez entender essa questão da linguagem de gênero quando forem numa entrevista e a própria pessoa lá do RH, o entrevistador, começar a falar nessa linguagem de gênero. Ele vai fazer o quê? Ele vai levantar e dar um show no meio da entrevista? Ou será que por ele estar precisando de emprego ele vai se segurar e vai ter talvez a oportunidade de, em escutar alguma coisa e fazer ele pensar um pouquinho sobre o que ele tá fazendo? É muito triste que às vezes na sala de aula as pessoas têm que parar. Na sala de aula é um pouco mais difícil porque é isso, né? O aluno pode simplesmente levantar e chegar em casa, falar uma coisa, vai o pai na escola e dizer, olha, o professor tá sendo comunista. Agora, quando envolve emprego, já é uma outra realidade, né? Esse pode ser um caminho, vocês acham, pra gente começar a levantar um pouco mais essa pauta, além das pessoas que estão realmente interessadas e são protagonistas desse movimento? Então, eu acho que sim. E aí eu queria só pontuar uma coisa também, que eu acho que a gente não falou no podcast. Quando a gente fala de linguagem neutra de gênero, não é colocar o X no final das palavras, não é colocar o E no final das palavras. A gente tem práticas de linguagem neutra de gênero de você falar de uma forma mais plural, que todo mundo entenda, sabe? Então, assim, você pode, por exemplo, falar todes, como você pode falar todas as pessoas, né? Por mais que pareça, mas você tá falando ainda, né, no gênero feminino, mas você tá tentando dar uma pluralidade. Então, muitas vezes você pode usar práticas de linguagem neutra de gênero sem parecer que você tá querendo, como o pessoal diz, a gente tá querendo ferrar com o português. Não, gente. E aí também tem uma outra coisa que eu acabei de pensar. Quando a gente também força, que é uma coisa que a gente tem da prática jornalista, quando a gente força as pessoas, força entre aspas, tá? A falar em plurais, elas vão ter que pensar melhor no tipo de comunicação. Elas vão ter que editar melhor o texto, aprender a usar sinônimos. Então, a gente acaba também letrando essa pessoa de uma outra forma de se comunicar, entende? Então, a linguagem neutra de gênero, ao meu ver, não é só o que todo mundo fala, eu vou colocar o X no final de todas as palavras. Não é isso. Não é também colocar um E. É também, sabe? Não é recomendado colocar o X, porque você vai estar... As pessoas com deficiência podem não conseguir entender. Colocar o E, tem uma galera também que tem dislexia, né? Com uma dislexia mais severa, não vai conseguir entender. Eu tenho dislexia, mas uma dislexia mais leve. Eu consigo entender com E. Então, você vai começando a entender outras coisas. Mas se você falar de uma forma mais plural, por exemplo,
você consegue, né, ter uma linguagem neutra de gênero mais suave, né, e todo mundo entende. Então, assim, é isso que a gente também precisa entender, porque disseminou que linguagem neutra de gênero é isso. E ponto final. E não é. Sim, as pessoas falam, né? Que vão matar o português botando o X e o E onde. E é exatamente isso que você falou. Você não precisa matar. Em vez de você falar... Você cita muito esses exemplos no seu LinkedIn, eu acho sensacional. Tipo assim, você não precisa falar o engenheiro. O profissional formado em engenharia. Você tá falando a mesma coisa de uma forma inclusiva. Ponto. Você não precisa nem usar o pode ser profissional formado em engenharia. Pronto. Já é o suficiente. É óbvio que vai ter mais palavras, não vai ter mais palavras, mas aí também é só questão também de aprender a editar uma imagem, aprender a editar um texto, né? Vai aumentar aqui, vai reduzir ali. De novo, a nossa prática jornalística de edição. Sim, exato. E André, você falou ali um pouquinho, né, da questão dos gramáticos, etc. E é um movimento que é muito comum na língua portuguesa, né? Eu desconheço mudanças que aconteceram na língua portuguesa, que vale lembrar, é uma língua viva, as pessoas falam e ela muda todo dia, tá? Temos que pensar nisso sempre. Mas as pessoas que são os detentores, né, os gramáticos, eles são muito resistentes a umas mudanças assim, que acontecem de forma natural. E desde que o português é falado, você me corrija se eu estiver errado, não adiantou muito a galera dizer não quero, não aceito, né? Não, imagina, a língua é algo vivo, né? Por isso que eu falei e volto a repetir, assim, a gente tem que ver qual é a nossa visão linguística, né? Se a gente for por uma gramática mais normativa, nós estaremos ainda falando latim, aquele latim vulgar, né? Que não aceita mudança, que não aceita evolução na língua, né? Agora já a gente pegando uma abordagem sociolinguística, a gente vai levar em consideração a sociedade, o momento que nós estamos atual, vai levar isso em consideração. Eu lembrei de um outro exemplo, antigamente era muito comum tu chegar, por exemplo, professores ou palestrantes, enfim, se tivesse um homem e 500 mulheres lá, por exemplo, ele chegava e dizia boa noite a todos, né? Então, assim, hoje em dia chega até a ser falta de educação, tu não chegar e se tem uma mulher, tu não dizer boa noite a todos e a todas, né? E a língua tem esse cunho, a língua, eu considero, assim, eu sou professor de português e eu dou geralmente essa abordagem mais sociolinguística, né? Mais do social, pra gente pensar no momento que a gente tá, claro que sempre abordando o tradicional, porque um não vive sem o outro, mas se a gente parar pra pensar, ou se eu pegar e falar, por exemplo, fulana é minha mulher, tranquilo, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se uma mulher fala, fulano é meu homem, isso chega até a parecer vulgar, né? Então, assim, a língua tem essa questão do machismo, ela traz isso com ela, né? E é esse tipo de coisa que eu acho que a Mayra tenta, né? E não sei se o Fernando acredita também, né? Que tentam modificar. É isso que a gente, né, precisa na nossa língua. Uma vez um professor de linguista me corrigiu no Instagram, no Facebook, não lembro ainda. Fiz um post de linguagem de gênero, e aí ele falou assim que a linguista já tá atualizando para essas questões de gênero, e aí o que ele estava fazendo era colocar o feminino na frente do masculino. Aí eu falei assim, tá, mas ainda fica no mesmo problema. Sim, mudou 6 por meia dúzia. É, exatamente. Mas, enfim, às vezes é uma questão de estudo, né? De pessoas mais regadas que vê também isso como um avanço, tipo, nossa, estão dando visibilidade para as mulheres, né? Olha, de mulheres aí eu falo no contexto, né, do gênero, mas eu achei que não adiantou muita coisa. Então, isso me lembrou aquela prática de colocar o L na frente do G na sigla, né? Tipo assim, mudou coisas na prática mesmo? As lésbicas conseguiram ser mais visibilizadas na prática? Resolveu? Pra mim é a mesma coisa. É igual tirar o PH, né? Do farmácia pra F, mesma coisa. Tipo, o som ainda é o mesmo. Mas com certeza teve linguistas que não concordaram com o F. E vão falar que tem diferença de som. Sim. Eu particularmente sou um grande defensor do F, né? Vocês não devem nem imaginar por quê. Mas é isso, né? A língua portuguesa, infelizmente, né? Como a gente já falou, ela veio de Portugal, né? Um país europeu, e ela foi usada como uma forma de dominação. Porque a língua é isso, né? Quando você impõe a sua linguagem, a sua forma de falar, você tá dominando aquela pessoa de alguma forma. E isso vale. O André, por exemplo, né, tem esse sotaque de Porto Alegre. Eu lembro quando eu vim pra São Paulo, eu falava desse jeito. E as pessoas ficavam tipo assim, nossa, mas por que você tá falando desse jeito? Por que você fala tu vais? E as pessoas falavam me zoando um pouco isso. Aí eu acabei perdendo, né, por convivência aqui com paulistanos. Mas querendo ou não é isso, né? Eu fui me adaptar pra essa realidade, para as pessoas talvez inconscientemente pararem de falar, tipo, você fala esquisito. Eu acho tão bonito o tu e o verbo conjugado na segunda pessoa do singular, assim, é uma marca tão gaúcha, tão porto-alegrense, eu acho tão legal,
assim, eu tô tendo a oportunidade de mostrar pro mundo, talvez, o nosso tu aqui sendo que usado, vocês Fernando. conjugam perfeitamente, tu vais. Porque tem gente que fala tu vai, aí fica horroroso. Não, é isso, até eu ia trazer, se o Fernando me permitir. Por favor. Até tem algumas pessoas que fazem, às vezes, a hipercorreção que acabam querendo fazer uma coisa certa e acabam piorando, né? Eu tinha uma supervisora que ela, ao invés de falar tu viste, ela usava tu visse. Né, ela usava uma palavra com o tu ali, uma coisa que não combinava, não fazia a derivação do verbo correta, né, mas enfim, aquela hipercorreção de tentar falar certo, era melhor que ela tivesse dito tu viu, né, do que tu visse e piorasse uma coisa que já não tava bacana. Não, pegar um pouco do sotaque lá do pessoal nordestino com o sulista e fazer uma coisa... Algo assim nesse sentido. Sim. Daí nem a sociolinguística explica isso, não tem explicação mesmo. Sim. E eu queria a opinião de vocês. Essa galera conservadora que não permite que a língua evolua, né? Porque na cabeça deles a gramática é aquilo, a gente tem que seguir. Considerando, né, como eu já falei, todas as mudanças que tiveram na língua portuguesa, essa galera sempre perdeu, porque tudo que eles tentaram barrar foi pra frente. É uma forma também de manter a sociedade do jeito que ela é, na opinião de vocês? Tipo assim, linguagem de gênero é uma besteira? É uma forma de, querendo ou não, invisibilizar essa evolução da sociedade pra poder começar a enxergar as pessoas além de homem e mulher, na opinião de vocês? Eu acho que mas a gente também tem que entender um contexto um pouquinho maior. A gente, e aí eu vou voltar um pouquinho, mas depois a gente vai avançar. A gente, todo mundo sendo conservador, não, a gente é preconceituoso por natureza, porque isso é um padrão natural do nosso cérebro, né? Então a gente precisa sempre romper uma barreira pra gente poder avançar e a gente conseguir. E aí isso tem um contexto também social, né, no consciente coletivo, assim, que a gente precisa sempre, pode ver, no movimento LGBT mesmo, a gente tem que estar lutando pra conseguir alguma coisa, a gente consegue romper aquela barreira, aí tem que voltar uns 3 passos pra trás, pra depois a gente conseguir, é assim, é sempre esse ciclo, né, essa coisa cíclica aí, mas é um padrão, né, do nosso consciente coletivo. Eu acho que existe sim essa necessidade da gente manter essa questão de privilégio hétero-cis, né, também, como tem também essa questão da gente ser preconceituoso por natureza, dessa, né, neurociência, sei lá, alguma coisa da gente que a gente precisa romper. Só que eu acho que quando a gente vê essas pessoas tentam manter nesse padrão normativo certinho, eles perdem a oportunidade muito legal da diversidade de a gente crescer. A gente não gosta de crescer, ninguém gosta de sair do confortinho do nosso lar e tudo mais, né? Ninguém gosta. Quem fala que gosta, né, de crescer, de colocar no mundão, tá errado. A pessoa não é normal. Mas eu acho que a gente, aos poucos, vai aprendendo a conhecer, sabe? A gente vai aprendendo a crescer, não só pela maturidade, mas porque é a transformação natural da gente. A gente tá aqui para aprender e para crescer. Então, quando essa pessoa não cresce e tenta manter esse padrãozinho tudo certinho, ela briga, né, contra uma coisa natural da gente também. Que também a gente que é preconceituoso, a gente tem esse outro lado de crescimento. E aí ela perde a oportunidade, muitas vezes, de ser uma pessoa melhor no mundo. Eu diria, assim, voltando pro lado dos gramáticos, eu diria que eles pensam na questão da regra, né? Eles defendem muito essa questão da regra, porque a língua é o objeto de estudo deles, né? O objeto de trabalho. Então, eles acham que eles prezam muito a questão da regra. E da sociedade, em geral, eu acho que falta um pouco de empatia. Tipo, não é comigo, então, pra mim, tanto fez como tanto faz, sabe? Melhor que fique assim do que de outra forma. Essa é a minha visão enquanto linguista e quanto cidadão. Até alguém vir e romper as regras de novo pra ele, aí a pessoa precisa se adaptar. Exatamente, Exato. As mudanças estão aí, né? Aceita quem tem juízo, porque as coisas vão acontecer. Não adianta a gente... como a Maíra falou, um exemplo antigamente farmácia era com PH. Adianta você colocar a sua farmácia hoje com PH, as pessoas vão dizer, tá bom, é a sua marca. Mas assim, ninguém vai aceitar aquilo como correto hoje em dia. Exato. E existe uma coisa que eu aprendi também, até no empreendedorismo. Cara, a melhor coisa por mais que não seja gostoso, a melhor coisa que a gente pode fazer é se adaptar rápido às mudanças. Porque se tiver que erra logo. Se a gente tiver que aprender, aprende logo. A gente se adapta e vai pra frente, sabe? Porque nem tem pra ficar perdendo. Vai vir outras mudanças, vai vir outras coisas acontecendo. Como eu disse, por mais que a gente... Igual, a nossa comunidade mesmo, a gente lutou pelos nossos direitos oficialmente, entre aspas, desde os anos 80. E a gente nunca retroagiu desde lá.
deu uns passinhos pra trás, mas sempre a gente foi pra frente. Então a mudança é sempre pra frente. Sempre levar a gente pra frente. Não tem como a gente voltar pra trás. Uma vez eu entrevistei a Marina Lima, que ela me disse uma frase que nunca mais eu esqueço, que ela falou, uma vez que direitos são conquistados, nunca mais eles são retirados. Então a gente conquistou uma coisa e vai pra frente. Então vamos avançar. Eu, nesse sentido, muito progressista, sabe? Eu quero que as coisas aconteçam, né, pra gente melhorar enquanto ser humano, sabe? Não, com certeza. E é uma coisa até que você falou no último episódio que você participou, que foi o episódio do ano passado que a gente falou sobre o mercado de trabalho LGBT. É como você falou, né? As empresas, né? E falando de empresas mesmo, porque é financeira, é o que as pessoas prestam atenção. Quando elas ficam nesse não vou mudar porque é assim, essas pessoas vão perder. Já começam perdendo, porque as coisas evoluem, a sociedade vai evoluir. Quer elas queiram, quer não é? Ou você vai querer ficar morto, não evoluir, ou você vai evoluir de outro jeito. Né, como a gente brincou aqui, a língua portuguesa é uma língua viva. A mãe dela, que é o latim vulgar, tá morto praticamente, né? Só fala nas igrejas e na justiça. Será que vale a pena, então, não mudar? Olha o que aconteceu com o latim. A gente, né, vai ter que aprender uma língua nova, então, porque a gente vai matar o português? Não, e aí se a gente também for falar de línguas, o latim também teve uma derivação do grego, não é? Uma coisa assim? Sim, se eu não me engano, historicamente, sim. E também já tá totalmente morto. Então, assim, gente, o que eu não sei é ir pra frente. Não é a gente que vai matar a língua falando, né? Ela vai morrer para dar origem a uma outra coisa. Sim. E, na opinião de vocês, qual que é a importância, então, da gente visibilizar essa diversidade de gênero, seja no nosso dia a dia, seja na nossa sociedade, ou seja na nossa língua? Minha visão, né, sempre pensando assim, eu tenho essa visão muito de sala de aula, essa visão de professor, né? Quem é professor não é professor só das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, né? A gente acaba tendo isso. Então, assim, eu acho que é pra gente ser o menos excludente possível. Se a gente tem grupos, se a gente tem determinadas pessoas, né, que querem fazer uso disso e que veem necessidade nisso, né, então tem uma necessidade da gente pegar e atualizar a língua, né? Claro que a gente tem que pensar qual vai ser de repente a regra para que a gente adapte isso e a gente consiga colocar em uso. Como é que vamos colocar isso para a gramática? Como é que vamos ensinar isso, sabe? Isso não pode ficar na marginalidade, isso tem que vir, né, pro lado social, isso tem que ser aceito, tem que ser abraçado e tem que ser, porque são grupos, são minorias que querem ter vozes, que estão dizendo, a gente quer ter voz, a gente quer estar presente, a gente é sociedade também, né? E isso para tudo, não só com o pessoal LGBT, mas para tudo. Eu acho isso sempre muito importante, a gente respeitar o direito individual e o direito coletivo de cada um. E a gente tem direito à língua, a gente tem direito à fala, a gente tem direito, né? Então é muito interessante esses movimentos que a Mayra, né, vem trazendo aqui, que o Fernando também pontuou, porque são minorias, eu digo minorias porque são grupos menores que querem ter voz, que querem... Não, a gente também é falante, a gente também quer utilizar a língua de uma forma respeituosa conosco mesmo. E se a gente não tem respeito por nós, pelas nossas escolhas, teremos pelo quê, né? Então a gente, acho que isso é válido para que a gente não tenha, ou que a gente tenha uma sociedade menos excludente possível. Sim. Eu também acho, eu concordo com o André, e eu acho também que é bonito a gente aprender com a diversidade, sabe? Cara, a gente poder ter acesso a pessoas que têm olhares e visões diferentes da nossa. E a gente interagir, né? Igual o André falou, no respeito, na empatia. Falar, não, peraí, eu não concordo com isso. Não, eu concordo. Por que você tá pensando desse jeito? Por que eu não tô pensando desse jeito? Vamos trocar aqui na boa, vamos entender, vamos tentar chegar num consenso. Será que existe um consenso para isso? Não existe um consenso para isso? O que a gente pode melhorar para você? O que eu posso melhorar, né? A gente também, né, abriu nossos espaços de privilégio para trazer visibilidade para outros grupos também, né? Se questionar esse espaço que até então era só direito de um grupo, que é essa galera cisgênera, né? Então, vamos sim, né? A gente tá querendo, por exemplo, a gente como LGBT tá querendo, no meu caso, sou uma menina lésbica e cisgênera. Eu tô querendo que o mundo me aceite, que seja menos preconceituoso comigo, mas aí quando eu olho pro lado, eu tenho uma pessoa não binária pedindo pra eu falar com ela com linguagem de gênero, e aí eu vou dar as costas e falar, não, qual é? Então só eu tenho esse acesso, só eu tenho essa visibilidade, só eu quero esse respeito e o outro não. E aí só falo uma comunidade toda, porque a gente tem vários debates na própria comunidade LGBTQIA+, que são complexos, né, que né, força de poder um do outro, de privilégio e tudo mais, que a gente tem que rever tudo isso. Não, talvez não seja do dia pra noite, mas a gente começar esse questionamento é muito importante, né? É muito importante a gente entender que a gente precisa
romper a LGBTfobia em todos os parâmetros, não só da gente que tá ali no espaço quentinho de privilégio. Sim. Trazendo assim, eu acho que nós não somos pessoas, né, velhas, somos jovens, adultos, nós três que estamos aqui conversando, e eu acho que a gente tem essa visão, de repente, num futuro próximo, alguém, né, que passou, que sofreu na pele, que tem essa necessidade de mudar, de repente consiga fazer uma teoria linguística, algo assim que modifique isso. Mas eu também me preocupo, eu me lembro de uma fala que a Mayra teve no início da palestra, que a gente tem a nossa juventude, a nossa adolescência, parece que eles regrediram, tem gente assim muito preconceituosa, tem gente muito mente fechada. Às vezes é mais fácil conseguir conversar com um senhor de 90 anos sobre isso do que com um adolescente de 15, 16 que não tem a mente tão aberta, né? Eu tenho um irmão de 15 anos, ele estuda ainda, a gente troca várias ideias e ele relata coisas assim que acontecem no terceiro ano do ensino médio, na turma que ele tá, coisas assim absurdas que, sabe, aquela questão assim, tá aí a sociedade, uma coisa assim mais liberal, eles que eram pra ter essa sede de mudança, eles que eram pra estar com isso, sabe? Não que a gente não tenha, a gente tá lutando pelos nossos propósitos, mas eles que eram pra estar muito mais nisso, não tão engajados. Às vezes tem aquela mente fechada, preconceituosa, sabe? Que é triste pra um adolescente. Sim, eu entendo também e eu fico pensando, André, você tem uma filha, né? Eu acabei de ter nascer meu outro sobrinho e eu olho pro futuro deles e fico pensando, nossa, será que tudo que a gente fez até agora vai se perder ou a gente vai conseguir realmente abrir um caminho pra essa galera nova ter mais avanços, né? Tem horas que eu olho pra essa galera mais jovem que eu e eles têm um pensamento às vezes tão retrógrado até, como o André mesmo falou, e eu fico tipo assim, será que a gente lutou em vão? A geração, se a gente olhar pra trás, trabalhar com geração, assim, o pessoal de 70, olha o pessoal dos anos 70 conseguiram, o pessoal dos anos 80 com a questão da AIDS ali no início dos anos 90, a questão das diretas, sabe, assim, e daí os nossos adolescentes, às vezes eu me questiono, sabe, até que ponto a gente não estimula, a gente não consegue abarcar isso, sabe, isso um pouco me preocupa futuramente o que vai ser da nossa sociedade, né, adolescentes mesmo com seus 16, 17 anos, trazendo ídolos que jamais seriam ídolos para nossa geração ou para a geração dos nossos pais, que foi aquela geração assim que os nossos pais lutaram contra. Não é isso que deve acontecer na sociedade, né? Eu acho que a gente tem dois pilares bem díspares aí. A gente tem essa galera muito conservadora, muito jovem, e tem a galera muito progressista, também muito jovem. E eu acho que isso vai ter um embate muito gigantesco daqui pra frente, né? Porque até se a gente for lá mesmo, vendo criadores de conteúdos mesmo, LGBTQIA+, a gente tem uma galera muito nova chegando aí, criando muita coisa, se posicionando de uma forma muito fantástica, sabe? Aí o desafio volta pro meu trabalho também, que é como é que essa própria empresa que está trabalhando diversidade, que entendeu desse momento de diversidade, vai gerenciar tudo isso, porque a galera dos anos 80, de 70, daqui a pouco tá, né, não trabalhando mais, né, já tá se aposentando e tudo mais, e ela vai ser, essa galera jovem vai ser o novo trabalhador, né, vai estar aí na frente. Como é que ela vai gerenciar, se posicionando de uma forma conservadora ou de uma forma tão progressista do outro lado? E a empresa tem que fazer um lugar que aceite todo mundo, né? Porque no final não é transformar quem é conservador em progressista, nem quem é progressista em conservador dentro da empresa. É você ter uma visão de mundo, a empresa tem uma visão de negócio, de business, e a partir daquilo ela gerencia toda essa galera para aquele direcionamento. Gerenciando, óbvio, né, respeito, né, inclusão, né, menos violência, né, menos porque a gente sabe que ainda tem lugares que são violentos, infelizmente, né? Gerenciando tudo isso. E aí uma das ferramentas é a diversidade. Então, como é que é o desafio dessa empresa, volta naquele parâmetro, é de educar, né? É de educar tanto essa galera super progressista como essa galera super conservadora. Com certeza. E, gente, pra gente encaminhar já pro encerramento, infelizmente, porque essa discussão tá sensacional, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vale a pena mudar a língua portuguesa? Eu acho que se não for, né, assim, de uma forma, pelo que a gente viu, pelo que a gente trouxe das discussões, né, se não for de uma forma quista, né, vai ser por conquista, né, se a gente não modificar isso, não digo que na marra, eu não gosto das coisas na marra, mas eu acho que isso, né, acaba se encaminhando, a gente acaba dando voz pra quem
necessita para quem tá pedindo. Então eu acho que isso de uma forma natural, isso vai acabar sendo modificado pelo percurso natural da língua. Assim como a Mayra trouxe essa questão, até me deixou um pouco mais tranquilo desses jovens que estão mais pelo campo progressista, né? Se eles conseguirem saber como colocar ali, como se posicionar, como mostrar, não, peraí, tem este outro lado também, a gente também tá trazendo isso, né? Trazer suas vivências, suas histórias, eu acho que a gente consegue de uma forma muito tranquila, né? E até natural, eu diria. Assim como o latim vulgar veio derivando pro português arcaico, depois o português moderno e agora o português como a gente conhece, né? Eu acho que isso a gente consegue chegar numa resolução tranquila. Eu acredito que a gente vai mudar, de qualquer forma a gente vai mudar. Aí é uma coisa que o André falou, como é que a gente vai mudar, né? Se a gente vai ter normas, não vai ter normas. Mas, se a gente parar a pensar, isso já mudou na linguagem formal. Isso só precisa, entre aspas, ser aceito na linguagem, né? Ser concretizado na linguagem normal. Ser normatizado, alguém tem que criar uma norma, né? Exatamente, só falta isso, assim, que não é do dia pra noite, mas... É um ótimo assunto para uma tese de mestrado, alguma coisa de doutorado, assim, né? É campo, né? Tem coisa para se debater. De um lado, a sociedade já modificou, né? Óbvio, assim, e aí a gente volta na questão também do próprio meme, que eu gosto sempre de comparar a linguagem de gênero com o meme. Nem todo mundo, por exemplo, eu tô às vezes fazendo um estereótipo muito errado aqui, mas às vezes uma senhora de 90 anos não vai usar um meme nas comunicações do WhatsApp. Ou às vezes ela vai. Aí, então, a mesma coisa da linguagem do gênero. A pessoa vai usar ou não vai usar. Então, ela já tá aí na nossa usabilidade pra gente usar. Só precisa definir como de uma forma normativa. Com certeza, né? Isso, gente, se alguém fizer uma tese de doutorado sobre isso, por favor, mande pra gente, a gente vai querer saber disso. Mas eu entendo que é muito isso, né? A gente tá inserido numa sociedade que, como a Mayra falou, às vezes a gente é muito avesso à mudança. Porque é muito difícil, porque vai gastar muito dinheiro, porque não vai me impactar, então por que eu vou mudar? A gente coloca muitas barreiras pra uma coisa que às vezes é muito simples. Você perde mais tempo lutando contra do que às vezes você só dizer, tá bom, vamos ver como é que funciona. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente com toda a nossa vida. A oportunidade de mudar, às vezes é uma oportunidade de evoluir. E como a gente viu, talvez a primeira pessoa que ouviu alguém falando você e não voz me ser, deve ter sido ficado muito chocado. Mas tá aí. A gente fala você hoje. Quer dizer, a gente fala se hoje. O você tá caindo. Então, até quando a gente vai ficar lutando? Tem lutas. Você sabe, você falou isso agora, eu só complementar, veio agora um insight. Sabe quando que essa linguagem do gênero vai ter um boom aqui no Brasil? Quando uma novela começar a usar a linguagem de gênero. Igual você tava falando do voz me ser, que também usa na novela, você vai ver. Ô, Glória Pérez, vamos trabalhar. Vamos, mas pelo amor de Deus, Glória Pérez, trabalha direito, porque a novela que você colocou, né, a menina trans lá, que fez a readequação de gênero pra ser um homem trans, foi um desastre. Até trazendo essa questão linguística, né, se o Fernando me permite novamente, ou seja, quem tem o hábito de ler, né, ou quem já leu Machado de Assis, por exemplo, pode ver, né, que era uma palavra cousa, né, e era o correto na época dele, né, até alguém achar difícil falar cousa e achou melhor falar coisa, né, dous, até alguém achou difícil falar dous e falou dois. Inclusive o pronome você, que a gente conhece com a forma correta, era o errado daquela época, né? Então a língua tem muito essa questão de eras, de épocas, né? Aquela sociedade tinha aquela necessidade. A nossa sociedade tem uma outra necessidade, assim como a sociedade daqui a 50 anos terá uma outra necessidade, assim por diante. Existem lutas que é isso, elas já começam perdida. Você não vai dar um murro numa ponta de faca e achar que você vai ganhar. Às vezes é isso que a gente tá fazendo. Então, esse fica o convite. Vamos repensar, mesmo que não envolva você, mas envolve alguém muito próximo a você, com certeza. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar de indicação, não é porque a Mayra tá aqui, mas a gente tem um amigo em comum que eu adoro e eu tenho certeza que ela também adora. E ele faz um trabalho sensacional na internet, com um canal no YouTube e o próprio perfil dele do Instagram, que ele levanta umas discussões assim... Tem humor, mas tem discussões muito sérias que vale a pena a gente pensar muito. Principalmente a gente da comunidade LGBT. Principalmente homens da comunidade LGBT. A gente reproduz muitas coisas às vezes e que eu gosto muito que ele
coloca isso em pauta de uma forma sensacional, que é o perfil Biquarentona, que é do meu querido amigo Márcio Rolim. Márcio, um beijo pra você. Gente, vai lá no perfil dele, eu não vou nem falar muito, mas vai lá e pega os vídeos e vai pensar sobre as coisas que ele aponta. Tenho certeza que você vai tirar muitas coisas das suas caixinhas que estão dentro da sua cabeça. Convidados, o que vocês deixam de indicação, de lição de casa pra nossa audiência? Nessa questão de linguagem neutra de gênero, eu vou deixar a indicação do manual de, acho que é linguagem inclusiva, linguagem prática inclusiva, eu não sei. Joga aí no Google, do André Fischer, então coloca André Fischer, né? F-I-S-C-H-E-R, André Fischer, linguagem neutra de gênero, vai cair no blog dele, é gratuito, não precisa colocar e-mail, não precisa colocar nada, é só clicar lá e baixar. Ele fez um trabalho com o professor da USP, justamente falando sobre linguagem neutra de gênero, mas essa questão que eu falei, de modificar palavras e de trazer o plural. Então você vai ter uma outra visão de uma linguagem neutra de gênero. Para quem não conhece o André Fischer, ele é o criador do Festival Mix Brasil, que já tem quase 30 edições ou mais em São Paulo. Então tem cinema, literatura, filme. Acontece em novembro de todo ano, é de graça. Agora no momento de pandemia está sendo via internet, né? Então tudo isso. E ele foi também uma das primeiras pessoas que foi meu patrão no Mix Brasil, né? E na revista Júnior. Então ele teve um portal muito, nos anos 80, 90, foi muito, muito importante aqui, de cultura LGBTQIA+, notícia LGBTQIA+. Ele trabalhou na CBN, na Globo, enfim. Ele é muito foda, ele é muito incrível. Então, pega aí esse manualzão que o André Fischer fez, que tá fantástico, eu recomendo pra todo mundo. As minhas dicas, eu posso dar 3 dicas, Fernando, se tu me permitir. Fique à vontade. A primeira seria da procura, quem tiver interesse, assim, o linguista Marcos Banho, ele trata não essa questão do gênero, porque não é atemporal dele, mas assim, ele trata muito essa questão do preconceito linguístico. Então, quem tiver interesse em procurar, 2 livros que eu recomendo dele é o Preconceito Linguístico e a Língua de Eulália, que ele trata dessa questão do falar, ele trabalha com português falado e não com português normativo. Ele faz até no Língua de Eulália, ele retoma a questão do latim até chegar o português, como é que era. Quem tem interesse em também estudar uma gramática funcional, que não é uma gramática normativa, a Maria Helena de Moura Neves, ela é uma linguista que trabalha com a gramática funcional, com a língua falada e não com a língua escrita. Ela foi uma das primeiras linguistas que rompeu barreiras, né? Ela nasceu em 1931, primeiro por ser mulher e segundo por lançar esse livro da gramática funcional. E daí Marcos Banho segue um pouco a língua dela. E eu também fiz, aliás, uma leitura do livro da Chimamanda Hibisco Roxo. Ela é uma feminista que ela tem uma abordagem sensacional sobre isso. Ela não é brasileira, Chimamanda, ela é nigeriana, mas ela tem, um livro dela é sensacional, assim, ele só é um pouco descritivo, ela tem 3 publicações, e eu li o Hibisco Roxo, que é um livro sensacional que fala essa questão do patriarcal contra o matriarcal. Uma leitura ótima de se fazer, claro, quem se interessar. Essas são as minhas dicas. Arrasaram. Ele falou isso também no patriarcal, só complementando. Tem a própria também Simone Beauvoir, né, no Segundo Sexo, aquele livrão grande dela, que ela também debate sobre isso, sobre o homem e a mulher, e quando ela fala isso, que muitas vezes em comunicações e em posições de poder, o homem é sempre global e a mulher é sempre local. Então, por exemplo, dá um exemplo na linguagem neutra de gênero mesmo, e a questão de vaga de emprego. Então, por exemplo, a gente fala, precisa de médicos. Segundo, né, Simone, né, então a mulher está englobada ali. Né? Aí quando você coloca uma vaga, precisa de médicas, os homens acham que, tipo, eles estão excluindo eles e tá falando só para as mulheres. Então, ela traz esse debate aí. Isso que tu tá trazendo, só um exemplo, eu trabalhei numa escola que ela só tinha banheiro para professoras, porque era a professora, a mulher que tinha que ser professora, que trabalhar com crianças. E depois chegou eu, professor de matemática, e mais um professor de história, a gente chegou meio junto, né, na mesma época, isso há 10 anos atrás, a gente não tava falando deles, tiveram que construir um outro banheiro pro masculino. Né, uma coisa assim que a escola ainda tinha aquela visão de que quem era professora era a mulher e que o homem não era professor, né? Uma coisa, olha, isso a gente tá falando de 2010, Sim, né? Faz tanto tempo. Mas assim, tem esse debate também de banheiro, a gente pode fazer um outro podcast. Por favor. Sobre banheiros de gênero, que é muito louco, porque olha só, se a gente parar pra pensar aqui, a gente já foi, qualquer uma pessoa, até que quem tá ouvindo aqui, já foi em um bar que só tinha um banheiro. Você já foi na casa de alguém que só tinha um banheiro. Então, esses banheiros acabam se tornando banheiros sem gênero.
Mas aí, qual que é a loucura da galera? Que se você tem um banheiro na escola ou um banheiro, né, na empresa, aí não pode. Sim. Então, assim, todo mundo já usa no dia a dia, mas entrou num ambiente profissional, não, vai acontecer alguma coisa aqui e tudo mais, e a gente já usa. E nunca aconteceu nada no outros banheiros. Sim, no normal, né? Vamos dizer por que isso. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem achar preconceito em uma coisa que elas já usam. Mas ainda a gente vai debatendo. Eu acho que tem. Eu tive agora uma história rapidinha, a última, prometo. Tinha uma menina que aliás, um menino, o Matheus, numa das escolas que eu trabalhei, e ele se descobriu menina, né? Enfim, no meio, e ele queria usar o banheiro feminino. E daí, isso também foi em 2014, 2015, e daí entrou com a diretora, entrou até o Ministério Público na escola lá, porque ele queria usar um tipo de banheiro e a diretora não queria deixar, e enfim, assim, eu sei que foi uma azucrinação talvez desnecessária, como a Mayra disse, né, se não tivesse essa questão do gênero, né, ali do banheiro, né, pro masculino e pro feminino, enfim. Sim. E só pontuando também essa questão do André, hoje é lei. A pessoa, né, ela pode usar o banheiro de acordo com o gênero dela. Se ela for impedida, isso ela pode processar, ela pode fazer BO e dar realmente, né, problemas aí. Tem já leis hoje protegendo as pessoas trans. Graças a Deus. Né? Também besteira, né, gente? Não, mas é interessante. Vamos pensar num episódio sobre isso? Vamos pensar sobre questões. Infelizmente. A gente tem que trazer uma pessoa também trans ou não binária que debata sobre essas questões sem gêneros. Eu acho que podia falar uma questão sobre não ter gênero, sabe? Ouvintes, deixa nos comentários aí sugestões, por favor. Gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui comigo, né, fazendo esse debate hoje, e eu acho que foi um episódio muito produtivo. Eu espero de verdade que tenha esclarecido todas as pessoas que estão ouvindo da mesma forma que eu me esclareci, porque assim, gente, eu apresento esse podcast, mas eu também tenho muitas dúvidas, é por isso que eu faço esse podcast, pra poder aprender e dividir esse conhecimento com vocês. E, gente, eu tô muito feliz de ter vocês dois aqui comigo. De coração, muito obrigado. Como que as pessoas acham vocês na internet, caso quem queira saber mais sobre essas discussões? Tá tudo ali. Mayra Reis tem na internet, tem um blog, tem Instagram, tem YouTube, tem, né, podcast também, né, ReversaCast. E tem o LinkedIn também. Eu tô mais atuante no LinkedIn e no blog. Eu sou um dinossauro em termos de internet, né? Assim, eu tenho Facebook e não sei mexer no Instagram. Então, assim, André Leivas, quem tiver interesse, né? Mas é isso, assim. Perfeito. Eu queria te agradecer, então, assim, adorei participar. Muito legal o teu trabalho. Pude acompanhar teu trabalho, né? E também, por conseguinte, acompanhei o da Mayra. Também acho muito legal esse teu ativismo. Eu acho muito importante a gente ter pessoas que lutem por direitos, porque, né, nada além disso que tu faz é o direito, né, e que tu tá atrás e tu parece assim que passando isso para outras pessoas. Eu acho isso muito bacana, muito legal, te dou meus parabéns quanto ser humano, acho que o mundo precisa desse tipo de coisa. E Fernando, também tu acaba fazendo um serviço para a sociedade, né, de uma forma por tabela, com as tuas ideias, com esse teu trabalho também. Parabéns, Fernando. Eu queria, na verdade, pedir pro pessoal que tá ouvindo o podcast que é LGBT pra mandar o currículo pra gente, né? Eu não sei se eu falei, eu tenho uma empresa, né, que ajuda LGBT a ser colocado no mercado de trabalho, por isso eu tenho esse trabalho com as empresas. Então é camaleão, sem o tio, .co, sem o M no final, camaleão.co/currículo. Nas redes sociais também, camaleão.co, LinkedIn, Instagram, tudo aí também. Então vocês acham, manda o currículo aí de graça pra LGBT. E aí a gente faz um match quando entra as vagas das empresas e encaminha. Antes da gente encaminhar o currículo, a gente dá uma ligadinha pra você, pergunta algumas coisas, se você quer aquela oportunidade. Então a gente também não manda ao Léo o seu currículo não, tá? Então a gente tem muito carinho, muito cuidado e segurança, né? Porque eu já sofri muito um processo seletivo. Então agora o meu trabalho acabou se tornando aquilo que eu não quero que as pessoas passem mais. Não, isso é sensacional. Gente, os links, né, vão estar, claro, aqui na descrição do episódio. Também tem no nosso Instagram. Se você ainda não segue o Fora do Meio, vai lá no nosso Instagram, no @Fora do Meio Podcast, no nosso Twitter, @Fora do Meio Pod, ou então manda uma mensagem pra mim no foradomeiopodcast@gmail.com, ou manda um áudio no WhatsApp, faz parte do nosso grupo de ouvintes, tem no Telegram também, o grupo do Telegram é sensacional, no telefone 11 95377 9241. Gente, de novo, muito obrigado por estar aqui. Ouvinte, obrigado por ter me escutado até aqui.
e eu espero vocês novamente daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, prazer, André. Obrigada por compartilhar comigo aí esse momento, né, de co-hosts. Obrigada, Fê, pela oportunidade mais uma vez. Conte sempre que precisar aqui. E para quem tá ouvindo, muito obrigada também por ter ficado até o finalzinho com a gente. Também, só agradecimentos. Muito obrigado, adorei conhecê-los. Prazer foi todo nosso. Então é isso, gente. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.